Capítulo 1. O jovem gênio em Schupforta. A formação de um filósofo. Na história da filosofia ocidental, poucos nomes ressoam com tanta força quanto o de Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menino, da pequena vila de Höcken, na Prússia, Nietzsche viria a se tornar um dos pensadores mais influentes e controversos do século XIX, cujas ideias continuam a moldar o pensamento filosófico até os dias atuais. Mas antes de se tornar o filósofo iconoclasta que desafiaria as convenções do pensamento ocidental, Nietzsche foi um jovem prodígio, cuja jornada intelectual começou nos corredores austeros do prestigioso Colégio Schupforta. Em 1858, aos 14 anos de idade, o jovem Friedrich cruzou os portões de Schupforta, uma instituição renomada por sua rigorosa educação clássica e por ter formado algumas das mentes mais brilhantes da Alemanha. O colégio, situado nas proximidades de Naumburg, na Saxônia, era conhecido por seu currículo exigente, focado em línguas clássicas, literatura e filosofia antiga. Para Nietzsche, aquele momento marcava o início de uma jornada que o transformaria profundamente. Ao adentrar o mundo de Schupforta, Nietzsche se viu imerso em um ambiente que parecia ter sido arrancado das páginas da história. Os edifícios medievais do colégio, com suas paredes de pedra e corredores abobadados, evocavam uma sensação de continuidade com o passado clássico que tanto fascinava o jovem estudante. O aroma de livros antigos e o som abafado de discussões acadêmicas preenchiam o ar, criando uma atmosfera de erudição quase palpável. O regime em Schupforta era notoriamente rigoroso. Os estudantes acordavam antes do amanhecer, dedicando longas horas ao estudo intensivo do grego e do latim, mergulhando nas obras de Homero, Platão, Cícero e outros gigantes da antiguidade. Para Nietzsche, essa imersão no mundo clássico não era apenas um exercício acadêmico, mas uma jornada de descoberta pessoal. Em seus escritos posteriores, ele frequentemente se referia a esse período como fundamental para a formação de seu pensamento crítico e sua paixão pela filosofia antiga. Um de seus professores em Schupforta, recordando aqueles anos, escreveu: "O jovem Nietzsche demonstrava uma capacidade extraordinária de absorver e analisar textos complexos. Sua mente parecia operar em um nível diferente dos outros alunos, sempre buscando questionar e desafiar as interpretações estabelecidas." Foi durante esses anos que Nietzsche começou a desenvolver sua habilidade de questionar as verdades aceitas e de explorar novas perspectivas filosóficas. Seu interesse pela teologia, inicialmente forte devido à influência de sua família profundamente religiosa, começou a dar lugar a uma curiosidade mais ampla sobre as questões fundamentais da existência humana. Em uma carta a um amigo, escrita durante seu terceiro ano em Schupforta, Nietzsche revelou: "Quanto mais mergulho nos textos antigos, mais percebo que as questões que eles levantavam continuam sem respostas satisfatórias. Há algo de profundamente inquietante e, ao mesmo tempo, excitante nessa descoberta." O ambiente de Schupforta não apenas nutriu o intelecto de Nietzsche, mas também moldou sua personalidade. A disciplina rigorosa e as altas expectativas acadêmicas forjaram nele uma determinação e uma capacidade de trabalho intenso que o acompanhariam por toda a vida. Ao mesmo tempo, o isolamento relativo do colégio em relação ao mundo exterior fomentou nele uma tendência à introspecção e à reflexão profunda. Enquanto Nietzsche se dedicava aos estudos clássicos em Schupforta, o mundo ao seu redor estava em transformação. A Prússia, sob o reinado de Guilherme Kerntz, estava se tornando uma potência cada vez mais significativa na Europa. O conservadorismo político e social do reino prussiano contrastava com as correntes de mudança que varriam o continente. Esse contexto histórico não passou despercebido pelo jovem Nietzsche, que começava a desenvolver uma consciência crítica sobre as estruturas de poder e as convenções sociais de sua época. Em seus cadernos de anotações desse período, encontramos os primeiros sinais do pensador que Nietzsche viria a se tornar. Ele escreveu: "As instituições que nos cercam, por mais antigas e veneráveis que sejam, devem ser constantemente questionadas. O verdadeiro conhecimento não pode florescer na sombra do dogma." À medida que avançava em seus estudos, Nietzsche se destacava não apenas em línguas clássicas, mas também em composição literária e filosofia. Seus ensaios e poemas desse período já demonstravam uma originalidade de pensamento e uma profundidade de análise que impressionavam seus professores e colegas. Um desses professores comentou:
Há algo de inquietante na maneira como o jovem Nietzsche aborda os textos. Ele não apenas os lê, mas parece dialogar com os autores antigos, como se fossem seus contemporâneos. O currículo de Schulpforta, com seu foco na excelência acadêmica e na formação intelectual abrangente, proporcionou a Nietzsche as ferramentas necessárias para desenvolver seu pensamento crítico. As longas horas dedicadas à tradução e interpretação de textos clássicos afiaram sua habilidade analítica e sua capacidade de desconstruir argumentos complexos. Essas habilidades se tornariam fundamentais em sua futura carreira como filósofo. No entanto, a experiência em Schulpforta não foi apenas de crescimento intelectual. Nietzsche também enfrentou desafios pessoais e emocionais durante esses anos. O ambiente competitivo e a pressão por excelência acadêmica às vezes pesavam sobre o jovem estudante. Em seus momentos de dúvida e ansiedade, Nietzsche encontrava conforto na música, uma paixão que o acompanharia por toda a vida e que mais tarde influenciaria profundamente seu pensamento filosófico. Em uma entrada de seu diário pessoal, ele escreveu: "Na música encontro uma expressão daquilo que as palavras não podem capturar. Há uma verdade na harmonia e na dissonância que transcende a lógica e fala diretamente à alma." À medida que se aproximava o final de seus anos em Schulpforta, Nietzsche começava a vislumbrar o caminho que o aguardava. Seu interesse pela filologia clássica se solidificava, mas já estava claro que sua mente inquieta não se contentaria apenas com o estudo acadêmico tradicional. As sementes de sua futura filosofia já estavam sendo plantadas, nutridas pela rica terra da educação clássica e regadas por sua insaciável curiosidade intelectual. Em 1864, aos 20 anos, Nietzsche deixou Schulpforta com honras, pronto para embarcar na próxima fase de sua jornada acadêmica. Ele levava consigo não apenas um profundo conhecimento dos clássicos, mas também uma nova forma de pensar, uma disposição para questionar as verdades estabelecidas e um desejo ardente de explorar os limites do pensamento humano. Ao refletir sobre seus anos em Schulpforta, Nietzsche escreveu mais tarde: "Foi lá que aprendi não apenas a ler os grandes pensadores do passado, mas a dialogar com eles, a desafiá-los e a buscar minha própria voz." Schulpforta me ensinou não apenas conhecimento, mas a arte de pensar. Assim terminou o primeiro capítulo significativo na formação intelectual de Friedrich Nietzsche. Os anos em Schulpforta haviam moldado o jovem gênio, preparando-o para os desafios e descobertas que o aguardavam no mundo acadêmico e além. O colégio que havia nutrido tantas mentes brilhantes ao longo dos séculos, mais uma vez, cumpriu seu papel, lançando ao mundo um pensador que estava destinado a deixar uma marca indelével na história da filosofia. Enquanto Nietzsche se preparava para deixar os portões de Schulpforta pela última vez, ele carregava consigo não apenas o peso do conhecimento adquirido, mas também a responsabilidade de usar esse conhecimento para desafiar e transformar o mundo do pensamento. O jovem que entrara naqueles portões 6 anos antes como um estudante promissor, emergia agora como um intelectual em formação, pronto para enfrentar os rigores da universidade e para começar a forjar seu próprio caminho no mundo das ideias.